Gente, essa live é sobre missão. Eu coloquei aí um tema bonitinho, né? A atualidade da missão. A gente vai conversar sobre isso, sobre vocação. E eu convidei o André porque o André tem andado aí pelo Brasil e pelo mundo todo. Conheci ele através de Messinho. Atletas em Ação. Messinho, pelo amor de Deus, viu? Não vai ter sorteio nessa live não, então não precisa ficar falando essas coisas não. Então conheci André nessas andanças por aí, com Atletas em Ação, mas ele tem andado pelo Brasil e pelo mundo falando sobre missões, falando sobre vocação, sobre discipulado. E quando eu pensei nesse tema, uma das primeiras pessoas que veio na minha cabeça, eu acho que a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você, porque mesmo de longe eu tenho acompanhado aí uma parte do seu ministério e, cara, eu tenho. Fico babando, né? Eu vou usar uma linguagem que o Messinho diz, eu fico babando de ver aí as coisas acontecendo, principalmente o Vocari. E aí eu quero aproveitar para logo mais a gente trocar uma ideia sobre o Vocari, a ideia e tudo mais, como que rola isso. Acho que essa Uhum. live tem tudo a ver. Mas eu queria que você se apresentasse, velho. Fala aí sobre você, o que é que você anda fazendo, por onde você tá. Legal. Bom, é, meu nome é André, eu sou membro da primeira Igreja Batista de Benevides, lá no Pará. Sou de São Paulo, mas meus pais são do Pará, então eu fui para lá criança ainda e cresci lá. Lá foi onde conheci Jesus, tudo. E lá também foi o lugar onde conheci o Ministério de Esportes. Então conheci através da Coalizão Brasileira de Esportes. E aí comecei a ver esse mundo de missão junto. Então cresci também perto de um seminário do Palavra da Vida Norte lá, que é focado em formação de missionários. Então cresci nos acampamentos ali tudo, vendo bastante sobre a missão, ouvindo bastante sobre a missão transcultural, ouvindo bastante sobre os desafios da missão hoje em dia. E ao mesmo tempo vivenciando, tendo essa experiência com o Ministério de Esportes, e chegou num ponto da minha vida que eu entendi que eu podia conectar essas duas coisas e usar o esporte como uma plataforma para isso, né? Trabalhei alguns anos com a Cruzada Estudantil e com Atletas em Ação. A Atletas em Ação foi minha escola ali, né, de ministério, foi o primeiro lugar onde eu trabalhei integral no ministério. E aí aprendi bastante. Foi uma fase assim mesmo de aprender, de conhecer, do relacionamento com a equipe, de tudo. E aí em 2018 eu encerrei lá o meu ciclo com a Atletas em Ação. E hoje eu estou começando um movimento, ministério, não sei o que vai ser ainda, a gente está entendendo quem a gente vai ser, mas por enquanto é um grupo de amigos que está servindo juntos. Nós somos 6 pessoas. Eu sou mais velho dos 6, então com 28 anos. E aí o restante da galera está ali entre 19 e 23 anos. Mas a gente está conversando muito sobre discipulado e sobre como criar movimentos de discipulado, como fazer com que isso avance tudo. Está estudando junto, aprendendo junto e criando isso. Então isso é um pouco. Aí hoje, na verdade, nos últimos 11 anos, eu tenho estado bem envolvido com a Coalizão Brasileira de Esportes e com o movimento esportivo global. E também com o movimento Vocari, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre o que é. Top. Bem, para a gente começar aí os trabalhos, eu queria te perguntar sobre o que é essa missão? O que é essa missão deixada por Jesus? Qual a missão dos discípulos, dos seguidores de Jesus e para quem é essa missão? Certo. Legal. A missão de Deus, ela é clara, tem 2 textos clássicos para falar qual que é a missão para nós. Isso é uma missão universal para todos os discípulos de Jesus. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E a maneira como a gente faz isso está em Mateus 28, Mateus 28, do 18 ao 20 ali, quando fala que Jesus, primeiro ele chama a autoridade e fala que toda a autoridade pertence a ele. E aí isso tem muito a ver com a mensagem do reino de Deus que ele vem anunciando durante todo o livro dele. Então, ser um discípulo de Jesus é entender e andar debaixo dessa autoridade de Jesus, é falar, eu entendo que Jesus ele é o meu rei, eu tiro
o governo da minha vida de mim mesmo, e eu passo para Jesus, e agora eu passo a viver debaixo da autoridade dele. Então, quando ele vai mandar a gente para a missão, a primeira coisa que ele faz é chamar essa autoridade. Ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembrem-se que eu sou o rei, é esse reino, é tudo isso aqui. Portanto, vão e façam discípulos. Esse é o único imperativo que a gente tem nesse texto. Façam discípulos. Então, vocês indo por onde vocês forem passando, para onde eu enviar vocês, façam discípulos. E são discípulos como? Batizando eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, e aqui para mim a chave que vira essa ideia do reino, e aí ele retorna para a ideia de reino quando ele fala, ensinando eles a guardar tudo que eu vos ordenei. E ensinar a guardar não é ensinar as coisas. Então, hoje a gente está vivendo muito agora com essa questão do distanciamento social, a questão das pessoas ficarem dentro de casa, de não saírem, de tudo. A gente está tendo muita live, tudo. E numa live a gente aprende muitas coisas. A gente pode aprender sobre amor, sobre paz. Na Bíblia, a gente aprende várias coisas, mas a gente não aprende a amar na Bíblia. A gente não aprende a cuidar do próximo. A gente aprende que a gente tem que fazer essas coisas. A gente aprende o que a gente deve fazer. E é na caminhada com Jesus que a gente vai aprendendo a obedecer tudo que ele ordenou a gente. A missão de Jesus para a gente é fazer discípulos ensinando pessoas a viver debaixo da autoridade do reino e do rei, que é ele. Então, eu diria que a grande missão de Deus para todos nós, discípulos dele, é fazer discípulos, e fazer discípulos como? Batizando eles, que é esse ato da vida nova, e ensinando eles a viver debaixo da autoridade do rei. Legal. Cara, e você falou sobre esse lance da experiência com Deus, né? A experiência com Cristo. Eu estava lendo recentemente a primeira carta de João, e João, de cara, já fala isso, né? Eu tenho falado daquilo que eu tenho visto, ouvido, eu toquei, eu andei com ele, eu vi, eu ouvi, né? Então, eu estava lá quando as coisas aconteceram. Uhum. Então, ele fala de um conhecimento que tem a ver com a experiência, né? Tem a ver, eu fiz a parada. Eu não só vi ele fazer, eu também fiz. Ele me acompanhou fazendo, ele me instruiu, ele consertou o que tinha que consertar. Então, é uma missão muito experimental também, né? Uhum. Experiencial, né? Seria talvez uma melhor palavra. A gente... um termo que aparece muito na Bíblia é essa ideia da gente conhecer a Deus. Conhecê-lo, buscar em conhecer, e permanecer conhecendo ele na caminhada, né? E é claro, a gente está centrado na Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, é a palavra de Deus, é o que guia a gente tudo. Mas conhecer não é só ler e adquirir conhecimento. Conhecer a Deus tem a ver com quando eu coloco em prática aquilo que eu estou aprendendo na Bíblia e estou conhecendo ali. Eu gosto muito da palavra do Antigo Testamento para conhecer, que é a palavra Yadá. Yadá é a mesma palavra usada, por exemplo, em Gênesis 2:4, acho que é Gênesis 2:4, quando fala que Adão conheceu a Eva. O que é conhecer? Eles tiveram relação. Então é algo físico, é algo palpável. E eles firmam uma aliança ali quando isso acontece. Então conhecer a Deus não é estudar só e adquirir conhecimento teórico. Mas conhecer ele é formar uma aliança com ele, é andar debaixo da autoridade dele, né? Coabitar, né, velho? Também usado para coabitar, né? Então, é a mesma Legal. palavra. Em várias vezes que fala de a gente conhecer a Deus, é essa palavra usada para Adão e Eva ali, né? Legal. Agora, uma pergunta extra aqui, né? Eu não te mandei essa no roteiro, mas uma pergunta que sempre surge. Por que você acha que a galera foca tanto no id como a ordem, né, o imperativo, e não no fazer discípulos? Porque eu vejo a galera deixando muito de lado o fazer discípulos, e eles pegam o id como se você fosse não sei, você começa a jogar a semente no ventilador, a semente do evangelho no ventilador, e onde o ventilador lançar essa semente, ficou.
se pegar naquele solo, se aquele solo for fértil, vai crescer, vai germinar, vai dar fruto, se não, mas a minha missão eu fiz foi de ir e falar o evangelho e ir embora. Então eu vejo muita galera focar nisso. O que você acha que a galera foca tanto no IDS e tão pouco no fazer discípulos? Certo, tá me colocando uma saia justa aqui, mas, cara, sendo bem direto, eu acho que assim, primeiro porque é mais confortável, porque se eu preciso ir, não preciso fazer agora. Se é um negócio que demanda eu ir para algum lugar, eu não preciso fazer isso agora com as pessoas que estão aqui ao meu redor. Então, para mim, essa é a primeira questão, né? Para fazer discípulos, e eu acho que a gente não está falando sobre o ir de andar pela terra aí, mas a ideia é de você se deslocar geograficamente para um outro povo, para um outro lugar, para uma outra nação. Então, quando eu coloco isso na cabeça, eu não preciso alcançar as pessoas que estão aqui à minha volta, eu não preciso fazer alguma coisa por elas que estão aqui. E é engraçado, eu gosto muito de um exemplo, eu não vou lembrar quem que usou esse exemplo, mas quando a gente era mais novo e saía para comprar pão para casa, por exemplo, e a nossa mãe falava o que era para a gente comprar, né? Ó, você vai lá, você vai comprar 10 pães e meia dúzia de ovos. O que você tem que gravar nessa mensagem? Comprar 10 pães e meia dúzia de ovos. Não é ir na padaria. Então, só ir na padaria não vai resolver nada. Eu tenho que ir na padaria e fazer o que eu tinha para fazer lá. Então, não é só ir, né? Mas a gente precisa ir e fazer, cumprir o que a gente tá lá para cumprir. E isso é uma outra... cara, eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar agora, mas assim, às vezes, conversando com alguns missionários que foram para algum lugar, ele esqueceu um pouco dessa intencionalidade do que ele tá lá para fazer. Ele se envolve, às vezes, com vários projetos, com transformação social, e eu acho que a gente tem que se envolver com transformação social também, mas nosso fim como missão, com grande comissão, é fazer discípulos, né? Então, acho que isso é a grande parte que a gente não pode esquecer. O nosso comprar 10 pães e meia dúzia de ovos, que a gente não pode esquecer quando a gente for na padaria. Porque senão a mãe... eu esquecia direto. Eu tinha que voltar várias vezes. Mas aí, pensando nisso, e você falou sobre missionário e tudo mais, mas eu penso que essa missão, você já até falou um pouco no início da resposta, não seja só para um missionário de tempo integral, vamos colocar assim a linguagem, né? Então, essa missão é para missionário de tempo integral, é para outras pessoas, para quem que é essa missão? Ou só quem é missionário de tempo integral é que cumpre a missão de fazer discípulos? É uma missão primeiro que é para todo mundo, né? A gente vê... Primeiro, assim, quando Jesus ora lá em João 17, ele começa a orar, e aí ele está orando pelos discípulos dele, e ele fala, num momento na oração, que eu oro não só por esses, mas por todos que virão a crer, por todos aqueles que virão a ser meus discípulos no futuro. Ele está orando por nós naquela hora ali, né? Em João 17. E no verso 18, ele fala que assim como o Pai me enviou, eu os envio agora para cumprir a missão deles. Então, assim como Jesus ele veio para a Terra com uma missão dada pelo Pai, agora nós vamos em direção ao nosso próximo e os lugares onde a gente está com a missão debaixo da autoridade do Filho. Então, o Filho veio na autoridade do Pai, a gente vai na autoridade do Filho, cumprir essa grande comissão, e isso é para todos nós. Então, a gente vê o livro de Atos e as conversões ali desde o Pentecostes. Então, Pedro está pregando para arrependimento, e aí ele fala, vou abrir aqui para não falar besteira, que é melhor, né? Atos... Chutar a Bíblia não dá certo. Vamos aqui. Atos 2, a partir do verso 38. Fala assim, Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberam a dádiva do Espírito Santo.
Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Tipo assim, desde o momento da conversão deles, essa promessa não é só para vocês. Essa promessa é para vocês alcançarem os filhos de vocês e para os que estão longe também. Então, assim, desde o começo, a gente vê quando o carcereiro da prisão lá de Paulo e Silas, em Atos 16, se converte, ele fala a mesma coisa. Ó, isso aqui é para você, para sua família. Então, desde o começo, seguir a Jesus implica em fazer discípulos. Marcos 1:16, ali entre o 16 e o 20, o chamado de Pedro e André, né? Ó, venham, me sigam e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Você me segue, mas você pesca. Isso é como se fosse uma moeda, né? Que tem dois lados. Então, em um lado você segue, do outro lado você pesca. Muita gente só quer um lado da moeda, só que não dá para separar os dois lados. Se você for, você tem que pescar também. Então, isso Jesus não deixa... Então, a grande comissão não é algo que Jesus preparou os discípulos 3 anos para eles começarem a fazer depois desses 3 anos. É algo que desde o momento que ele chama eles, ele já fala, ó, vocês vêm, mas vocês vêm para ser pescadores de homens. Desde o começo. E aí a gente vê Jesus mandando eles lá em Mateus 10, Lucas 10, quando ele enviou os 70, quando ele enviou os 12... para eles irem em missão, inclusive Pedro, que depois a gente vai ver texto, que nem tinha se convertido no sentido de se render totalmente a Deus ainda, e Judas, que se você parar para pensar, ele era um rendido, ele era um salvo, não, mas ele estava também fazendo missão ali, então, mas isso é um pouco mais polêmico, se a gente deixa mais para frente aí, ou talvez para outra ligação. Judas... O primeiro Vida Louca, vai dizer Racionais MCs. Mas eu sou de Igreja Batista e você também, né, lá do Pará. E nas igrejas batistas mais tradicionais, pelo menos, a gente tem uma parada muito forte, que são as campanhas missionárias, né? Campanhas de missões mundiais, nacionais. Inclusive, a gente estava no meio, do meio para o fim da campanha de missões mundiais, quando decretou aí o isolamento social e tudo. E isso foi horrível, porque a gente estava super empolgado dentro do tema, nossa, estava muito legal. A gente estava fazendo uma mobilização bem show. Mas, enfim, a gente tem uma cultura de... eu acredito que seja muito de conforto, e eu penso que se encaixa dentro daquilo que a gente falou sobre o lance de ir, mas esquecer do que é principal, que é o de fazer discípulos nessa caminhada. Porque talvez esse lance do ofertar, do participar de campanhas que tem foco mensal, em um mês específico do ano, nos faz esquecer um pouco tanto de quem está lá no campo, quanto da nossa própria missão. Uhum. E eu penso que isso nos deixa, né, um pouco meio que confortáveis e tudo, mas assim, a gente fica meio que negligente. Não, já estou ofertando, eu não vou, já estou ofertando. E por isso que eu perguntei isso, porque a galera pensa muito sobre fazer discípulos, fazer missões, cumprir a missão, em missões transculturais, né? Em missões que você sai do seu país e vai para um outro país. Uhum. É um negócio que parece que muito distante da gente. Mas pelo contrário, né? Pelo que a gente tem visto, lido na Bíblia e conversado, é uma parada que está muito mais próxima da gente, e talvez a nossa missão seja não só de ir para lá, mas de aproveitar as oportunidades aqui, nas pessoas que a gente tem convívio e tudo mais. Mas eu penso que esse é uma dificuldade que muitas vezes a gente tem, sabe, na Igreja Batista, de ficar meio confortável. Eu falo da Igreja Batista porque eu faço parte da Igreja Batista, não faço parte de outro tipo de denominação. Mas é isso que eu noto algumas vezes. Cara, eu queria perguntar para você também, já que você está envolvido com essa parada de... Se é um missionário, você está envolvido com essa parada do Vocari, também tem a ver. Mas a minha terceira pergunta é sobre vocação. Eu queria perguntar sobre se a minha vocação, né, a vocação da galera, tem alguma relação com a missão de Deus para nós. Certo.
Primeiro definir, né, vocação, tipo assim, o que é isso? Aí a gente precisa ir lá para o Gênesis, para a criação, quando Deus cria todas as coisas, cria o homem e a mulher, e aí ele dá uma missão para Adão e Eva, né? Eles não estão à toa lá no jardim, não é só curtir, mas eles têm trabalho, eles têm função lá de dar os nomes dos animais, de cuidar do jardim e tudo mais. E aí, isso é o começo ali de um conceito que é chamado de mandato cultural. Então, quando Deus ele dá uma tarefa para gente, e o nosso Deus é um Deus criador, mas a gente é feito imagem e semelhança dele. Então, a gente também tem esse caráter de criar e de co-criar junto com Deus. E aí é que entra bastante a ideia da nossa vocação. A gente entrar em parceria com Deus, com os dons e talentos que ele nos deu, com as habilidades que ele nos deu, para co-criar a Terra junto com ele. E é exatamente isso. A gente vê depois o surgimento da cidade, tá bom que é na história das cidades, né? Que é a história de Lameque, não é bom, mas assim, o propósito de Deus é que não era que... Porque muita gente pensa, né? Que era para ser sempre um jardim. Então, criar o jardim não era para ter cidade, não era para ter construção. Tem gente que pensa isso. Só que não. Era o propósito de Deus. É claro que se a gente não tivesse passado pela queda, se Adão e Eva não tivessem caído e isso fosse transferido para todos nós continuássemos caindo, a gente ia fazer isso de uma forma alinhada, ordenada, harmoniosa, sem causar todos os problemas que as cidades causam, a questão do meio ambiente, tudo isso. Mas a gente ia evoluir, a gente ia desenvolver, a gente ia co-criar junto com Deus. Na verdade, a gente é chamado para isso ainda, mesmo caídos, né? Para co-criar junto com ele. E o mais interessante para ver isso é olhar de capa a capa a Bíblia e ver que Deus criou um jardim e ele colocou o homem e a mulher num jardim, mas a gente não está voltando para o jardim, a gente está indo para uma cidade. A gente está indo para Nova Jerusalém. A gente está nesse processo. Então é uma coisa evoluída já aqui. E Deus coloca a gente no meio para co-criar junto com ele, com os nossos dons e talentos. Então, vocação é isso que todos nós temos, que é aquilo que a gente sente no nosso coração que Deus nos deu para fazer. Eu gosto muito, acho que foi o Marcos Botelho que fez essa distinção, que ele falava a diferença, né, de ocupação, que é aquele emprego que você faz só para descolar uma grana quando tá rolando uma quarentena, por exemplo, e aí você não pode estar no seu trabalho, aí você descola para fazer alguma coisa. 1%. Você... aí tem o trabalho, que é uma coisa que você não gosta de fazer, mas você sabe fazer, você se preparou para aquilo, mas descobriu que não era sua praia. Aí você tem a carreira, que é um negócio que você gosta de fazer e que você foi preparado para fazer, você é capacitado para aquilo. E tem a vocação, que é essas duas coisas, você gosta, você foi preparado para aquilo, e você tem certeza que Deus te deu aquilo na mão para fazer. É quando a paixão que você coloca no seu coração encontra uma necessidade no mundo, e você conecta essas duas coisas. E como isso está conectado com a missão? Com o que a gente já falou no começo da grande comissão. Mesmo a gente tem essas duas tarefas, né? O mandato cultural de co-criar junto com Deus, que é a avodá, a Anitta colocou aí, né? Que é a mesma palavra para adoração, é a palavra para trabalho. Agora decidi, a mesma coisa alinhada ali. Então a gente tem o mandato cultural de co-criar junto com Deus e também tem a grande comissão de fazer discípulos, de alcançar as pessoas aqui em volta. Então uma não vive em detrimento da outra. Na verdade, eu posso usar a minha vocação em prol de fazer discípulos no ambiente onde Deus me coloca de trabalho. Show. E isso é legal porque talvez a nossa geração, né, a galera aí do século XXI e a galera mais recente, ela começa a encarar agora a missão muito bem alinhada com esse lance da vocação, no sentido de eu não preciso necessariamente ser um missionário de tempo integral, né? E aí eu vou usar essa linguagem assim para dizer um missionário, não sei a melhor linguagem para usar, mas eu vou usar essa. Mas eu posso ser um missionário, por exemplo, sendo um jurista. Eu estava falando isso semana passada. Eu posso cumprir a minha missão
sendo um jurista, eu posso cumprir a minha missão sendo um médico, eu posso cumprir a minha missão sendo um professor. Então, talvez a nossa geração tenha muito mais consciência ou tenha um feeling, né, mais ligado nisso daí, de que esse mandato cultural ele está muito bem desenhado por Deus e ele precisa ser algo que a gente precisa aprender e a gente precisa começar a sacar esse lance no mundo. Eu fiz um curso, eu estou fazendo ainda recentemente um curso que a galera do Invisible College, não sei se você conhece essa iniciativa aí, do Pedro Dulce e de outra galera, sobre cosmovisão cristã. E aí eu tenho assim, me deliciado com todo esse conhecimento, porque eu tenho falado de alguns caras que pensaram fora da caixa da religião, sabe, da instituição, da fé institucionalizada. E eles disseram, cara, Deus está acima de todas as esferas que permeiam a nossa vida, de todas as esferas da sociedade, estando soberano sobre tudo isso. Então quer dizer que tudo que você faz precisa ser para a glória de Deus e precisa estar em cumprimento da missão que foi dada para você, né? E até Cristo colocou médicos, advogados, gestores para o reino de Deus. Então é nessa pegada, né? Cara, e eu queria só pular a ordem da pergunta, porque a gente entrou nisso, e eu acho legal a gente se explorar um pouco mais, que é essa importância de ter justamente esse lance da cosmovisão cristã. Então a pergunta é, qual a importância de ter uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo baseado no olhar de Cristo, para o cumprimento da missão nos dias que a gente vive? E aí eu falo dias século XXI, ano 2020, sei lá, dentro de pandemia, como que qual a importância disso tudo, né, de ter uma cosmovisão cristã para o cumprimento da missão? É interessante, Juninho, que assim, o assunto cosmovisão cristã é um negócio que está na hype agora, né? Assim, de 3 anos para cá a gente está ouvindo bastante. Então, Jonas Madureira fala bastante disso, o Pedro Dutti fala bastante disso. A gente tem uma turma e bastante literatura que foi escrita sobre isso aí. Só que assim, eu gosto disso, cara, eu sou fascinado por filosofia, essas coisas, por estudar, mas você não precisa estudar cosmovisão para ter uma cosmovisão cristã. Na verdade, assim, ter uma cosmovisão cristã não é a implicação de estudar sobre cosmovisão cristã. O que vai implicar em eu ter uma cosmovisão cristã é eu entender e viver debaixo da mensagem do reino de Deus e entender a narrativa bíblica dessa história que tem um começo e tem um fim. Eu entendo a história toda, isso, né, é a cosmovisão cristã. É entender a metanarrativa da Bíblia pra gente, e dentro desse entendimento dela, então, assim, o melhor jeito pra gente criar uma cosmovisão cristã é vindo para esse livro. É estudando ele, é conhecendo a Deus aqui. Mais do que estudando... Não é que é ruim, principalmente porque, assim, você estudar a cosmovisão cristã te ajuda bastante a dialogar com pessoas que têm outras cosmovisões. Então, eu não estou descartando o estudo da cosmovisão cristã, mas é só que, assim, o estudo da cosmovisão cristã em si, ou de cosmovisão, ela não é o que vai me fazer ter uma cosmovisão cristã. O que vai me fazer ter uma cosmovisão cristã é o estudo da palavra de Deus, é o entendimento da metanarrativa da Bíblia e viver debaixo da autoridade de Jesus. Então, quando ele chama os discípulos lá em Marcos 1,15, ele fala... o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse arrependam-se ali é a palavra metanoia, que a gente já viu em outros lugares na Bíblia, Romanos 12, lá e tal, tudo. Então, para a gente entender metanoia, quebra em duas essa palavra meta e palavra nous. Meta, tudo que transcende, tudo que ultrapassa. Então, metamorfose, ultrapassa a forma. Metafísico, é algo que está além do palpável, além do físico. Então, meta, tudo que ultrapassa. Noia, da palavra nous, pensamento, entendimento, consciência,
tudo mais. Então, quando a gente junta as duas palavras, muita gente traduz como mudança de pensamento, e tá certo, não é uma tradução errada, mas eu gostei muito eu não sei quem fez essa tradução, que é a ideia de uma expansão de consciência. Então, o chamado de Jesus, e pra gente entrar nesse reino, a gente tem que se arrepender e crer nas boas novas. Se arrepender é ter a nossa consciência expandida, enxergar que existe muito mais do que o que a gente enxerga aqui no mundo físico, palpável, tudo. E isso, para mim, é quando a gente começa a ganhar essa cosmovisão cristã. Quando a gente tem a nossa consciência ampliada, expandida, a gente enxerga as coisas. Então a gente vê Isaías 6, Isaías, ele tem uma visão de Deus, ele nem encontra com Deus, ele tem uma visão de Deus no templo, no reino no ano que o rei Uzias morreu. E aí ele vê Deus, ele começa a enxergar as coisas como realmente são. E ele olha para ele mesmo e ele fala, eu estou perdido, porque eu tenho lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E essa reação que a gente tem, arrependimento é isso, por isso que a gente se sente mal, a gente quer voltar atrás dos assuntos, porque a gente enxerga as coisas como elas realmente são. Putz, eu tô perdido. E aí por isso que tem o segundo mandamento dele, creia nas boas novas. Não só se arrependa, não só veja as coisas como elas realmente são, mas creia que Deus enviou seu filho para morrer no seu lugar, para pagar o preço do seu pecado e para te colocar em missão junto com ele, para te dar propósito, para te encaixar no reino dele, para você agora, em vez de só ter o trabalho como fonte de renda, o trabalho ele se torna pra gente esse ato de adoração, onde eu co-crio com Deus, com as coisas que ele colocou na minha mão. Nossa, incrível. Sério, eu não tinha pensado dessa forma. Eu acho que eu até posso viver dessa forma, mas eu não tenho pensado nesse lance da expansão da consciência. Realmente é um negócio incrível. E eu penso também, e eu vi também já várias pessoas falando sobre esse lance de adoração no trabalho e tudo mais. Vem, Romeu, aqui nosso carro. E a partir do momento que a gente... E eu li isso em algum lugar, mesmo que você falou sobre trabalho, sobre vocação, sobre carreira e tudo mais, mas eu li em algum lugar que a partir do momento que a gente entende a nossa missão, e aí eu uso a linguagem que você colocou, que é essa expansão da mente, mesmo fazendo algo que meio que você não gosta, talvez eu vou colocar assim, quando você tem essa expansão da mente de que ali você pode cumprir sim a missão que Deus deu para você, não é que você passa a gostar, mas você passa a enxergar de outra maneira tudo que você está vivendo, que você está fazendo, e o seu trabalho tem agora uma outra dimensão para você. E principalmente quando a gente conecta isso com a grande comissão. Porque se a nossa missão é fazer discípulos, a gente precisa ter contato com pessoas que não são discípulos. E qual que é um dos lugares que a gente tem a maior oportunidade de fazer isso? É no nosso ambiente de trabalho. Sendo luz ali, conectando pessoas. Então, hoje eu estou num movimento de retorno, porque quando eu me tornei missionário de missão integral, na verdade, desde a conversão a gente começa esse processo. A gente vai trocando todas as nossas amizades, vai se desconectando das pessoas de fora, e isso é muito ruim pra gente, porque é exatamente o contrário. Então, eu sou transformado aqui totalmente, crescendo com pessoas, mas eu preciso alcançar essas outras pessoas aqui, eu preciso desse contato. Então, Filipenses 2,15, deixa eu ler aqui pra gente Filipenses 2,15 fala pra gente, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes, resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa. E eu gosto muito mais da versão da Renação Atualizada, da NVI, que ela fala, no meio de uma geração corrompida e depravada. É nesse lugar que a gente resplandece a nossa luz, é nesse lugar que a gente
vive dessa maneira, transformando as coisas, né? Então, eu começo a enxergar meu trabalho de maneira diferente, ainda mais quando eu conecto com a missão de Deus. Cara, eu queria perguntar, já tá um pouquinho, mas eu pra caramba, vou te convidar, vou conversar mais sobre Fala, Rafa. Por isso que eu chamei. Cara, quais os desafios, então, atuais que impedem a maioria dos discípulos de cumprirem a missão? Quais são esses desafios aí? Certo. Cara, acho que os dois maiores desafios, na verdade um tem a ver com o outro, mas é o cristianismo cultural que a gente vive hoje, no Ocidente, principalmente. Explica isso aí. Que é, assim, a gente nasceu num país católico, mas agora a gente tem um país que não é mais católico como adeptos, né? Número de adeptos, tá? Então o número de evangélicos cresceu nos últimos 20 anos absurdamente, né? Só que aí a gente tem uma matemática que não fecha, porque junto com o nosso crescimento percentual, então a gente cresce acima do crescimento da população, a taxa de crescimento de evangélicos, cresce tudo de ruim, né? Então a matemática não fecha assim nas coisas, né? De corrupção, violência, tudo mais, então alguma coisa está errada, né? E aí exato. E aí, cara, onde está o problema? O cristianismo cultural, que é o sentido de eu passo a me identificar como cristão, mas eu não me rendo ao rei completamente, no sentido de viver debaixo da autoridade dele e da Bíblia ser essa realmente o que molda o meu caráter, o que molda a minha vida, o que me transforma, aquilo que eu me submeto. Estava conversando com uns amigos, acho que umas 2 semanas atrás, que eu demorei entre 9 e 11 anos para ter essa rendição completa. Porque o que é essa rendição? É você assinar um contrato em branco com Deus, falando, ó, Deus fala, ó, tá aqui o contrato para você me seguir, é só você assinar e você me torna seguidor. Pô, sem problema, Deus, tá aqui o contrato. Mas peraí, tem que quais são os termos do contrato? Ele, então, você tá assinando, mas você vai descobrir os termos no caminhar. Enquanto você me conhece, você vai descobrindo quais são os termos desse contrato. Primeiro se rende, primeiro me segue, e aí deixa que eu vou transformando e as coisas vão acontecendo. Então, eu demorei 9 anos para viver desse jeito, porque a gente entra na igreja, a gente aprende como falar, a gente aprende como se vestir, a gente aprende o que fazer, a gente aprende um monte de coisa, a gente aprende a ser crente. Mas não é tudo coisa exterior, não realmente uma transformação do nosso coração, da nossa situação de consciência, e a gente viveu uma vida medida debaixo da palavra de Deus, né? De ouvir dele, de todas as formas com qual ele fala com a gente. Então, resumindo, assim, para mim, o cristianismo cultural é esse cristianismo que é o da graça barata, que Jesus veio para pagar os meus pecados, ele morreu para isso, mas ele não transforma o pecador. Então, isso é a graça barata. E aí isso implica no segundo desafio para mim, que é a falta do conhecimento da Bíblia. E provavelmente a razão, porque a maioria dos discípulos de Jesus não fazem discípulos, é porque eles mesmos não são discípulos. Porque, como a gente conversou antes, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê a missão de Deus se estendendo por isso. É uma linha, a caminhada de Jesus com os discípulos, desde que ele chama eles até o envio deles, façam discípulos, vem, me segue, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vai ensinando eles ali no meio, envia eles junto com 72, as 12. Faz isso, faz aquilo. Chega no final, façam discípulos. E
Jesus não precisou ficar empurrando os caras. Isso já estava neles. Jesus faz o contrário. Jesus segura eles. Jesus fala, não, ó, espera em Jerusalém, porque a última coisa que eu quero é vocês indo fazendo sozinho a missão. Espera em Jerusalém, vai vir o meu Espírito Santo, e aí vocês vão para ser minhas testemunhas em todos os lugares. Então Jesus, ele, em vez de ficar empurrando os caras para a missão, ele segura os caras para a missão. Por quê? Porque os caras conheciam Jesus, eles conheceram Jesus na plenitude do que ele era. Então a gente conhecer a Deus, lembrando que conhecer não é só absorver informação, mas é ter uma aliança com Deus, a gente conhecer Ele vai nos empurrar para a missão de fazer discípulos naturalmente. Então, ter um conhecimento correto da palavra de Deus é essencial. Um exemplo clássico de como isso é um problema, não conhecer a palavra. Tem muita gente que acredita que o povo de uma ilha remota lá do Pacífico, então do mais remoto da África e da Ásia, que nunca ouviu falar sobre Jesus, ninguém pregou a palavra, que a palavra não chegou lá, que não tem ninguém lá. Tem gente que acha que porque eles não tiveram a oportunidade de ouvir do Evangelho, de conhecer Jesus, eles vão automaticamente para o céu. Porque Deus seria injusto se mandasse eles para o inferno, porque... e isso, eu primeiro indo pela lógica, né? Se isso é verdade, qual que é a pior coisa que a gente pode fazer como missionários para esses caras? Ir lá pregar o Evangelho para eles. Porque antes eles estavam salvos, e aí eu vou levar a condenação do cara. O cara ficou bacana, né? Eu tava de boa, ia pro céu aqui, agora tu traz a oportunidade de eu ser condenado, porque agora eu sei. Então não faz sentido isso. Que existem, então tem essa narrativa que muitas pessoas, que as pessoas inocentes estão espalhadas pelo mundo, que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, elas vão para o céu, enfim. E o problema é que nessa narrativa não existem pessoas inocentes. A gente vê na Bíblia claramente que todos pecaram, carecem da glória de Deus. A gente vê que todos são desculpáveis, porque Deus se revela de diversas maneiras, pela natureza, pela consciência imputada em nós, e a revelação dele completa no Filho dele, na palavra dele, né, pra gente contar. Ai, que saudade da amiga. Quero incentivar você que quer fazer alguma pergunta, André, colocar nos comentários ou usar lá e tem uma interrogação, você pode fazer uma pergunta aí pela caixa. Já bem que tá falando essa cultura dos outros também, Mas aí, Enquanto o pessoal vai pensando na pergunta aí, eu queria fazer um convite para quem está aí. Daqui a pouco, 9h30, 8h30, desculpa. Na verdade, desculpa, gente. Mas terça-feira eu vou estar numa outra live. Então, se você me seguir aí, já vai te dar. A gente vai falar sobre discipulado especificamente, não sobre a missão toda, mas sobre ser e fazer discípulo de Jesus. Então, junto com o pessoal do Palavra da Vida Norte, do acampamento. E depois dessa live, 8 horas da live com eles, 9h30. 9h30, eu vou fazer uma chamada de Zoom com uma turma, onde vai ser um bate-papo. Então, não vai ser só eu falando, eu vou começar introduzindo. Mas eu vou falar sobre a maneira como eu entendo que a gente precisa fazer discípulos. Eu tenho aprendido, estudado sobre, conhecido em alguns lugares. Não é a maneira, mas é uma maneira. Então, simples da gente multiplicar discípulos. Então, vai ser um bate-papo. E aí, se você quer participar, me manda aqui pelo direct do Instagram uma mensagem. Fala, ó, quero participar terça-feira, 9h30 da chamada no Zoom. E aí eu vou mandar o link do Zoom pra você entrar na terça-feira. Beleza? Cara, enquanto isso também, pra gente terminar um pouquinho, eu gostaria que você falasse sobre essa iniciativa aí que você faz parte, que é o Vocário. Eu acho que eles trocaram esse portão também, eu sobre ajeitado. vocação, sobre expansão de mentes, a partir do conhecimento do Evangelho, a partir do arrependimento do conhecimento do Evangelho. E eu queria que você falasse um pouco sobre o Vocário para a galera. Enquanto isso, eu incentivo mais uma vez, se você tiver alguma dúvida sobre missão, sobre vocação, tudo isso que a gente falou, faz a tua pergunta nos comentários ou bota.
Legal, o Vocari é uma iniciativa que nasceu no ambiente da MTB e a partir da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Então a MTB hoje tem mais de 70 agências filiadas que trabalham de diversas maneiras na missão. E aí eles fazem de 3 em 3 anos um congresso chamado Congresso Brasileiro de Missões. Num desses congressos, eles juntaram uma galera, juntaram jovens, para pensar em algo para missões na área de jovens. Só que algo que era, a MTB é transcultural, né? Que era só transcultural, ampliou para um entendimento da missão dessa maneira mais ampla, como a gente conversou aqui. E aí surgiu o Vocari, acho que ali meados de 2012, 13, sei lá. O pessoal começou a conversar. Em 2015 teve um congresso. Então, o primeiro congresso do Vocari, ali em Maringá. E aí todos os últimos anos tem tido o Vocari ali em Maringá, um congresso. E a missão do Vocari é mobilizar e conectar a juventude na missão de Deus. Primeiro, dar essa visão de que a missão de Deus é algo muito mais amplo do que só ser pastor ou missionário, e conectar eles, dar ferramentas, dar possibilidades para que eles se engajem, tanto na sua comunidade local, nos seus contatos, ou também através de uma agência missionária, de uma outra organização, num sentido mais amplo. Então, como Vocari, a gente vai falar da vocação nesse sentido mais amplo. É claro, é uma iniciativa da MTB, e a gente crê muito que quando a gente se envolve na missão localmente, a gente falou muito da missão local aqui hoje, né? Mas quando a gente se envolve na missão local, isso precisa apontar a gente para uma missão global. Então, a minha missão de alcançar a minha comunidade, a minha cidade, precisa me apontar, e eu preciso entender que eu estou dentro de uma missão que ela é global, que ela é para que todos os povos adorem a Deus. Então, não tem missão local se não for dentro dessa perspectiva local efetiva. Se eu reduzo a grande comissão a algo menor do que o mundo todo, eu começo a mexer com algo que é controlável, que é manipulável, que eu consigo fazer sozinho. Quando eu entendo a grande comissão como um todo, eu entendo que é uma missão grande demais para eu fazer sozinho. E aí eu vou me envolvendo, eu vou me conectando com as pessoas, a igreja se mobiliza, a igreja se une, o corpo de Cristo está engajado em fazer as coisas juntos, quando eu tenho um entendimento correto da grande comissão. Show de bola. Eu lembro que quando você veio aqui em Recife, uma das vezes que você veio, aí a gente pôde ter um tempo juntos, a gente tava eu, você, acredito que o Mercinho também. Você falou sobre o Vocari, a gente tocou no assunto, eu achei genial a ideia, justamente porque eu estava pensando naquele tempo sobre justamente essa expansão da mentalidade em relação à nossa missão de fazer discípulos, né? De como que a gente precisava ainda sair da caixa, e aí eu falava basicamente no meu contexto, né? Como a gente precisava sair da caixa desse lance de será que eu só cumpro a minha missão sendo missionário ou pastor, sendo missionário de tempo integral. Então eu ficava babando em ver as coisas acontecendo. Eu vi que também teve uma versão mais reduzida aqui, eu acho que foi João Pessoa. Eu fui falando bastante sobre o propósito, não falei na prática, né, do Vocari. Então, o Vocari começou com esse congresso. Hoje tem diversas ferramentas para o vocacionado, desde acompanhamento, engajar, conectar eles com agências e tudo mais. E tem esses outros eventos que a gente chama de Vocari Experience, que é um evento menor que a gente consegue chegar em outros lugares do Brasil. Então, a gente já teve em João Pessoa, ano passado, acho que foi o primeiro em João Pessoa. Faz os últimos 3 anos a gente teve lá em Belém, junto com Palavra da Vida também Norte. E a ideia é chegar nessas regiões que estão distantes ali. Esse ano a gente não tem, não é por causa do coronavírus, desde o ano passado a gente já tinha decidido que não íamos ter Vocari esse ano, porque agora o Vocari vai ser de 2 em 2 anos, o nacional. Justamente para a gente ter mais força para chegar nos outros lugares do Brasil, né? Uhum. E até porque deve dar um trabalho... Cara, arrasado, né? nem fala. Não sei se tem alguém do Vocari. Cara, uma iniciativa dessa eu vi que reúne gente pra caramba de diversas áreas falando sobre um monte de coisa. O aspecto que permeia mais aqui a nossa comunidade de fé é mais missões relacionadas à evangelização e discipulado de surdos.
e de esportes, então é que o grupo que mais permeia, mas quando eu começo a ver nas redes sociais tudo que existe lá, nossa, ainda existe muita coisa a ser explorada, a ser conhecida. A nossa consciência ainda precisa ser muito expandida com relação às possibilidades dentro do Evangelho. Cara, eu acho que a galera ficou satisfeita com o que você falou, ou senão ela não entendeu nada. Exato. Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Eu vou pensar na segunda, que eu fico mais feliz, vou dormir mais feliz aqui. É melhor. Mas eu queria que, a gente está já finalizando, eu queria que você desse aí uma palavra final, talvez uma palavra pastoral. Se possível, faz uma oração aí e a gente se despede. Eu de antemão já te agradeço pela tua disposição. Muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz. Eu achei que não ia rolar, porque eu sei que você tem um monte de coisa aí, apesar da quarentena, mas está envolvido com um monte de projetos. Inclusive eu dei uma olhada no Family Fit. Eu ia falar dele agora, cara. Muito legal, muito legal. Mas, sim, tá com você aí, esses minutos finais. Tá, legal. Acho que a gente deve ter mais uns 7, 5 minutos por aí. Tá, eu acho que eu tenho menos, que a minha bateria já acusou aqui. Mas primeiro, rapidão, Family Fit. Family Fit é o quê? Quando começou essa movimentação de quarentena ao redor do mundo, alguns líderes de lugares diferentes do mundo começaram a se mobilizar para fazer alguma coisa, para responder essa crise de alguma maneira, que a gente fosse reverter isso em bem. E aí, dessas conversas do movimento esportivo, junto com outros 5 movimentos, surgiu a ideia do Family Fit, que é um recurso para você. Toda semana a gente lança uma sessão nova. Essa sessão tem 3 dias de programa para você fazer. Então, no meio dos 7 dias da semana, você tirar 3 dias para você fazer na sua família. O que é? Diversão, fitness, Bíblia e família. Então, em inglês a gente usa 4 Fs, né? Eu fui traduzindo agora, lembrei que a gente não tem não é 4 Fs aqui. Mas o Family Fit é um material grátis que a gente faz um PDF, tem um site, então você pode entrar no site family.fit, só isso. E aí você vai achar todos os recursos lá. Nosso time de tradução está arrebentando aqui no Brasil, traduzindo isso todas. E aí isso é um negócio que está me fazendo correr durante a semana também, de juntar esses vídeos de pessoas do mundo todo, colocar ele junto. Então a gente tem 4 equipes trabalhando nele, uma equipe de Bíblia, uma equipe de fitness, uma equipe de produção e a equipe de jogos. Então são essas 4 equipes. Eu estou na equipe de fitness, não parece, mas é a equipe na qual eu estou trabalhando. E aí a gente tem a galera aqui no Brasil que também contribui com essa parte aí do movimento. Enfim, é um material muito legal. A gente fica muito feliz assim, de como rápido surgiu alguma coisa, respondendo uma necessidade. E a ideia é para famílias cristãs crescerem no relacionamento entre eles e na fé, e também uma oportunidade de pessoas não cristãs terem um contato com a Bíblia e com a palavra de Deus nessas sessões, né? E, gente, para finalizar, Deus ele deu uma missão pra gente. A gente não está aqui à toa. Então, ele quer que a gente... se a gente não tivesse missão nenhuma, a partir do momento que a gente se convertia, era melhor a gente ser arrebatado e já ir para o céu, né? Mas ele deixa a gente aqui na Terra, e ele deixa a gente aqui para cumprir uma missão. Então, procure conhecer Deus, se firme nele. Se eu for falar um texto bíblico para você pegar hoje, João 15:5. Então, eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês permanecerem em mim, certamente vocês vão dar fruto. Então, fique em Deus, faça uma aliança com ele, persiga a ideia de conhecer ele, quem ele é, e isso vai te empurrar para a missão dele. Isso vai te levar em direção aos outros. A gente tem que acabar, a nossa geração tem que trabalhar para acabar com esse cristianismo cultural, esse cristianismo de consumo, onde eu vou na igreja, eu recebo um culto, se eu não gosto da música, eu falo mal da música, se eu não gosto da palavra, eu falo mal da palavra, e eu fico fazendo as minhas avaliações, que nem eu faço no iFood, no Rappi, nos outros aplicativos aqui da igreja também. E a gente não foi feito para consumir algo, a gente foi feito para produzir. Só mais 20 segundos, hein? E é isso, eu queria finalizar com isso. Então, enquanto você está fazendo seleção aí da melhor comida, tem gente morrendo de fome, então cumpra a sua missão aqui na Terra. É isso, valeu, meu irmão, Deus abençoe. A live vai ficar salva aí e vou jogar no YouTube também. Valeu, né?